Instrução dos Espíritos sobre a regeneração da humanidade. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem, colocados em ponto intermediário, assistis a partida de uma e a chegada da outra. E cada um já se assinala no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. As duas gerações que sucedem uma à outra têm ideias e pontos de vista opostos, pela natureza das disposições morais, mas, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas. É fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Devendo fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de certo grau de progresso anterior. Não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressivas e aptos a secundar o movimento regenerador. Ao contrário, o que distingue os espíritos atrasados é, primeiro, a revolta contra Deus, pela negação da providência e de todo o poder superior à humanidade. Depois, a propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos, do egoísmo, do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, a predominância do apego a tudo o que é material. Tais os vícios de que a terra deve ser expurgada pelo afastamento dos que se recusam a emendar-se, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade e porque os homens de bem sempre sofrerão com o seu contato. A terra ficará livre deles e os homens marcharão sem entraves para o futuro melhor, que lhes está reservado aqui como prêmio por seus esforços e por sua perseverança, esperando que uma depuração ainda mais completa lhes abra a entrada dos mundos superiores. Por esta imigração de espíritos não se deve entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores. Muitos, ao contrário, a ela voltarão, porque muitos cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Neles a casca era pior que a essência. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, a maioria verá as coisas de maneira completamente diferente do que quando vivos, do que tendes numerosos exemplos. Nisto, são ajudados pelos espíritos benevolentes, que por eles se interessam e que se desvelam em esclarecê-los e em lhes mostrar o falso caminho que seguiram. Por vossas preces e exortações, vós mesmos podeis contribuir para a sua melhoria, porque há solidariedade perpétua entre os mortos e os vivos. Aqueles, pois, poderão voltar, com o que serão felizes, pois isto será uma recompensa. Que importa o que tiverem sido ou feito, se forem animados de melhores sentimentos? Longe de serem hostis à sociedade e ao progresso, serão auxiliares úteis, porque pertencerão à nova geração. Assim, só haverá uma exclusão definitiva para os espíritos rebeldes por natureza, aqueles que o orgulho e o egoísmo, mais que a ignorância, tornam-se surdos à voz do bem e da razão. Mas, mesmo estes, não estão votados a uma inferioridade perpétua, e dia virá em que repudiarão o seu passado e abrirão os olhos à luz. Orai, pois, por esses endurecidos, a fim de que se emendem enquanto é tempo, pois o dia da expiação está próximo. Infelizmente, por desconhecer a voz de Deus, a maioria persistirá em sua cegueira e sua resistência marcará o fim de seu reino por lutas terríveis. Em seu desvario, eles próprios cavarão a sua ruína, impelirão a destruição, que engendrará uma porção de flagelos e calamidades, de sorte que, sem o querer, apressarão o advento da era da renovação. E como se a destruição não marchasse bastante depressa, ver-se-ão os suicídios multiplicando-se em proporção nunca vista, até entre as crianças. A loucura jamais terá ferido o maior número de homens que, mesmo antes da morte, serão riscados do número dos vivos. São estes os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isto se realizará pelo encadeamento das circunstâncias, assim como dissemos, sem que em nada sejam derrogadas as leis da natureza. Todavia, através da nuvem sombria que vos envolve e em cujo seio brame a tempestade,
já vedes surgirem os primeiros raios da Era Nova. A fraternidade assenta os seus fundamentos em todos os pontos do globo e os povos se estendem as mãos. A barbárie se familiariza ao contato da civilização. Os preconceitos de raças e de seitas que derramaram rios de sangue se extinguem. O fanatismo e a intolerância perdem terreno, enquanto a liberdade de consciência introduz-se nos costumes e se torna um direito. Por toda parte fermentam as ideias, vê-se o mal e experimentam-se os remédios. Mas muitos marcham sem bússola e se perdem nas utopias. O mundo está num imenso processo de gestação que durará um século. Nesse trabalho, ainda confuso, vê-se, no entanto, dominar uma tendência para um objetivo, o da unidade e da uniformidade que predispõe à fraternização. São ainda sinais do tempo, mas, enquanto os outros são os da agonia do passado, estes últimos são os primeiros vagidos da criança que nasce, os precursores da aurora que o próximo século verá levantar-se, porque, então, a nova geração estará em toda a sua força. Tanto a fisionomia do século XIX difere da do século XVIII, sob certos pontos de vista, quanto a do século XX será diferente da do XIX, sob outros pontos de vista.